Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja com todos os nossos queridos e amados irmãos. Nós vamos meditar num texto da Palavra de Deus que está em Lucas 15, a partir do versículo 17, que nos diz: Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, a história desta parábola nos retrata a respeito de um jovem filho que tinha saído da casa do pai, perde-lhe todos os bens, e neste momento ele estava apacentando porcos. Mas ele tem um desejo no coração, vendo a sua situação, de retornar para a casa do pai. Meus queridos irmãos, justamente a nossa vida, longe da presença do Pai, longe de Deus, o nosso Pai, nós estamos exatamente assim como que apacentando porcos na nossa vida. O cheiro do porco é algo terrível, e isso remete justamente ao cheiro do pecado na nossa vida. Quando estamos longe da casa do Pai, nós somos mal cheirosos, é o cheiro do pecado que está impregnado na nossa vida. Mas aquele filho, ele tem o desejo de retornar para a casa do Pai. A Bíblia diz no versículo 17 que caindo em si. Isso é glorioso, meus amados irmãos, nesta hora. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Quando nós caímos em nós, em si, como diz a palavra do Senhor aqui, quando nós olhamos para a nossa vida e sabendo que nós precisamos fazer algo de sair daquela situação do pecado, a melhor maneira é nós colocarmos uma caminhada em direção à casa do Pai. Voltarmos para a casa do Pai. Você que está nesta hora longe da casa do Pai, meu irmão, volte para a casa do Pai. Volte. A palavra do Senhor nos diz que ainda o filho estava longe, mas o pai já o avistou. Isso é muito poderoso, porque quando nós intentamos, quando nós queremos voltar para a casa do Pai, a palavra do Senhor nos diz que Jesus diz: Ele é o caminho. O Pai, Ele tem o olhar dele voltado para o caminho, e quando você entra neste caminho, que é o Senhor Jesus, o Pai, Ele já olha para você. O Pai, a Bíblia diz que o Pai o avistou de longe. O Pai já o avistou de longe. Meus queridos irmãos, é hora de nós voltarmos para a casa do Pai. Meu irmão, eu não conheço a tua vida, a tua história, mas se você nesta hora está longe da casa do Pai, volte. Volte. Não importa o que aconteceu com você até 1 minuto atrás. Não importa se você cometeu adultério. Não importa se você roubou, se você mentiu. Não importa se você cometeu um homicídio, não importa, meu amado irmão, mas esse é o tempo de você voltar para a casa do Pai. Quando aquele filho, ele entra no caminho, o Pai já o avista. A palavra do Senhor diz que o Pai, ele corre, ele abraça, ele beija aquele filho. Meus irmãos, aquele filho estava mal cheiroso com o cheiro do porco. Mas o Pai, ele não olhou para isso nesta hora. O Pai, ele não olha para o seu pecado. O Pai, ele não olha para a sua situação. Mas ele vai, ele abraça, ele te beija, ele te recebe com toda a alegria. O abraço do Pai te espera, meu amado irmão. O abraço do Pai te espera. Se você desejar no coração voltar para a casa do Pai, para a presença do Eterno, saiba que Ele está te esperando. Não importa, meu querido irmão, a tua situação.
Você está mal cheiroso, mas o Pai, Ele te abraça, o Pai te beija, Ele te recebe com toda a alegria. Mas, meu amado irmão, algo o Senhor, Ele faz. A palavra do Senhor diz, no versículo 22, mas o Pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Nós voltarmos para a casa do Pai mal cheirosos é uma situação, mas o Pai, Ele diz, troquem a roupa. Meus amados irmãos, da cruz do Calvário foram confeccionadas as vestes da salvação. O Senhor quer remover as vestes do pecado da nossa vida e nos dar as vestes da salvação, assim como Ele deu para aquele filho. A palavra do Senhor diz também, coloque um anel em seu dedo, ou seja, o anel ele fala de um compromisso, de uma aliança que foi firmado também na cruz do Calvário. O Senhor Jesus entregando a sua vida pelas nossas vidas. E também calçado nos pés. A palavra do Senhor nos diz que nós precisamos ter os pés calçados no Evangelho da Paz. Mas precisamos de uma posição. Precisamos tão somente levantar da nossa situação. Fazer o que este jovem ele fez no versículo 17. Caindo em si, ele disse,